claro, como o Darcy aí já trouxe a deixa. Os Estados Unidos propõem taxar o Brasil em 25% e citam a censura judicial do STF como uma das razões. O relatório de 107 páginas do USTR aponta práticas brasileiras e razoáveis. E a primeira é a censura do Supremo às redes. O documento cita a suspensão do X, o bloqueio da Rumble e quase 9.800 conteúdos restringidos em 6 meses. Segundo a CNN, uma ala do STF quer usar o julgamento das Big Techs no dia 10 para fazer discursos incisivos e reafirmar a mesma regra. Deixa eu perguntar uma previsão aqui do Consta. Consta, o STF vai dobrar a aposta? Bom, se a gente observar o histórico não tão recente assim, já vem de anos, né? É o que eles vêm fazendo o tempo todo. Veja, essa sugestão no relatório da seção 301, propondo tarifas de 25%, com vários itens que foram excluídos, né? Carne e vários outros itens, até avião, né? É culpa exclusivamente do STF e do Lula. Né? É mencionado ali a questão da censura, da perseguição às Big Techs, é mencionado a corrupção, o Toffoli, em particular, liberando dívida de Odebrecht e companhia. Né? E aí tem a questão ali do PIX, que tem sido um tema sensível para os americanos, o Brasil vai tentar responder, e a turma da esquerda se pegou nesse aspecto, né, para dizer que é apenas um interesse econômico e o Lula poder puxar da cartola a sua cartada de vítima que precisa defender a soberania do país. Inclusive, o Lula anda bem surtado, né? Falando lá os palavrões de outrora e incitando violência contra o Flávio e o Eduardo Bolsonaro. A gente fala disso daqui a pouco, mas Lula não está bem. Né? Não está bem, aí falou, eu sou amigo, a química, né? Vocês viram como o Trump me tratou, ele não desceu bem, ele não digeriu bem o fato de que o Flávio, como um senador, não como um chefe de Estado, né, foi recebido e muito bem recebido pelo Trump, pelo Christopher Landau, pelo Marco Rubio. Hoje, o Trump postou uma outra foto desse encontro, né, de outro ângulo, elogiando o Flávio como alguém muito inteligente, jovem e apaixonado pelo país, né, que são as características que ele enxerga e sempre mencionou em relação ao pai, Jair Bolsonaro. E, enquanto isso, está tomando medidas que expõem que o Brasil vai se afastando dos interesses americanos e dos acordos negociados entre Trump e Lula. Então, hoje também, o Marco Rubio mencionou, né, que o continente, a América Latina, está ficando cada vez mais amigável aos Estados Unidos, né, por conta das vitórias da direita em vários países, e citou as exceções: Cuba, Venezuela, Nicarágua e Brasil. E aí ele fala, mas Brasil está num ciclo eleitoral. Ou seja, deixou em aberto que, quem sabe, a partir de 2027, o Brasil pode voltar a ser amigo dos Estados Unidos, porque hoje não é. Então, a situação do Lula não está tranquila nesse sentido. PCC e Comando Vermelho considerados facções terroristas, coisa que o Lula não queria de jeito nenhum, e vários petistas se manifestando contrário a isso. O mais recente aí foi o Lewandowski, que foi ministro da Justiça e da Segurança do governo Lula, né? Elogiando e postando foto o próprio Trump do Flávio, Marco Rubio dizendo que o Brasil lulista não é amigo, e o relatório da seção 301 sugerindo 25% de tarifa, porque o puxadinho do PT no STF vem perseguindo inclusive residentes e cidadãos americanos, esse que vos fala é um deles, mencionado, né? E o Toffoli liberando grana para empresas corruptas, que se lambuzaram na corrupção petista. Então, Emilinho, bota tudo isso no liquidificador, a coisa não está bonita. A batata do Lula está assando. É cedo para a gente imaginar uma captura do Lula pelos Navy SEALs americanos para um julgamento nos Estados Unidos? É cedo, né? Não vamos ficar aqui de tic-tac, mas que a situação não está confortável,
não está para o Lula, tanto é que eu acho que ele anda perdendo as estribeiras. Né? O que ele fez hoje é muito grave, a gente não pode banalizar isso. Não digo nem dos palavrões que ele usou ali, né? Os bolsonaristas ficaram putos e não sei o que, é uma merda. Não estou nem dizendo disso, da forma, estou dizendo do conteúdo. Ele comparar com o Tiradentes e falar que traidor da pátria tem que ter esse destino, ele está incitando a violência, ele está convocando a turba petista a um linchamento, a enforcar em praça pública o Flávio Bolsonaro. Com o histórico que o PT tem, inclusive de mortes, né? De Tuninho, de Celso Daniel, isso aí não é brincadeira, não. É coisa muito séria. É o famoso salve. Aliás, já que a gente adiantou essa pauta, eu queria passar aqui o insert para o Consta já vinha trazendo aqui, que realmente eu acho que a incitação aqui ao crime organizado, ela tá explícita, mas vamos colocar o insert aqui para vocês analisarem, por favor. Eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%, quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele, e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Olha, é óbvio que eles iam também aproveitar, trazer a pauta 1, o Darcy vai fazer um apanhado geral, né, Darcy? Mas é óbvio que eles iam distorcer, né? Lembrando que essa tarifa aqui, como bem colocou o Costa, ela se refere à seção 301 e não a qualquer encontro de Flávio Bolsonaro e Trump. É isso, Darcy? Exatamente. E aqui eu queria lembrar que a oposição brasileira precisa se adiantar em alguns processos. Um dos motivos, por exemplo, apareceu até aqui no Bradock, acho que o Cláudio colocou uma manchete falando da anulação de punições para a Odebrecht, multas para a Odebrecht. Olha, a Odebrecht, e o Brasil, portanto, foi sancionado. Eu acho isso curioso. Aí, ó, decisão de Toffoli que anulou provas da Odebrecht para justificar tarifácio. Existe uma lei de 1977, a Foreign Corrupt Practices Act. Foreign Corrupt Practices Act. É uma lei de prática de corrupção no exterior, de 1977, em que os americanos pegaram a Odebrecht e ela teve que fazer um acordo de algumas centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos. Ora bolas. A justiça americana, portanto, está errada? A decisão do Toffoli é uma declaração de guerra, sob o ponto de vista diplomático. Isso é preciso ficar claro. A decisão do Alexandre de Moraes bloqueando recursos da SpaceX também. Aqui, no Bradock Show, depois de uma visita que eu fiz à sede da SpaceX, eu avisei, olha, eles não vão deixar isso barato. Porque a situação de Cuba, se Cuba teve alguma sanção, foi justamente porque eles afetaram interesses de americanos que tinham investimentos na ilha. E quando eu falo de investimentos, não é só petróleo, não é só infraestrutura, não. É empresas, por exemplo, de hortifruti que existiu em Cuba, que pertenciam a americanos, pessoas físicas, e que foram expropriadas com uma indenização baixíssima.
É muito sério o que está acontecendo, porque a nossa oposição, nesse momento, deveria estar convocando ministro de Minas e Energia para poder saber como que petróleo venezuelano passou por aqui e foi carimbado como petróleo brasileiro, ministro de Portos e Aeroportos, precisa explicar, ministro da Fazenda, explicando que produtos são esses, Receita Federal, que os americanos estão citando nesse relatório, que entram aqui, produtos falsificados. A China está ganhando com isso? A China está ganhando com isso quando eles falam de propriedade intelectual. E a propriedade intelectual de produtos farmacêuticos? Do que eles estão falando? Portanto, eu acho que nesse momento, Emílio, Constantino, não sei se eu estou certo, eu queria até uma análise um pouco mais ampliada do Constantino, porque ele não só está nos Estados Unidos, mas tem um conhecimento muito mais amplo do que eu nisso. Aparentemente, quem deveria estar dando explicações é o governo Lula e os seus ministros. Eles deveriam estar sentados no banco dos réus, porque o que eu vejo é um relatório de acusações e infrações feitas pelo governo brasileiro. Ou eu estou maluco? Ou seja, o Lula está batendo a carteira e gritando pega ladrão. É ele quem tem que estar dando explicação. Porque os Estados Unidos não colocariam tarifas e até, eventualmente, correndo o risco de prejudicar o comércio dos americanos, né, em cima de um pedido dos filhos de Bolsonaro. Ou seja, o governo brasileiro precisaria estar dando explicações nesse momento, ou eu estou exigindo demais da oposição? Consta, você quer colocar alguma coisa aqui? Não, eu acho que é isso, né? Veja, na política, muitas vezes o que importa é a guerra de narrativas, né? Aquilo que é a imagem que é passada. Não tem a menor dúvida, né, de que o Lula vai tentar essa cartada de que está sendo vítima, que a culpa é do Bolsonaro, né, e que ele vai lutar pela soberania do país. Isso estava claro que ia ser o mote dele. Só que qualquer pessoa que dedique 2 segundos a uma análise do que realmente veio do relatório, né, sabe que não tem nada a ver com a visita do Flávio, com o PCC e Comando Vermelho. Aliás, o Flávio foi muito bem numa entrevista, deixando claro que é contra isso, e mandou uma carta para o Marco Rubio, pedindo para que não coloque tarifa nas empresas brasileiras, né? Entenderam, né, aprenderam com o que aconteceu no passado, né, quando, de certa forma, o Eduardo teve ali ou ele teve uma participação, ou ele quis a imagem de que ele teve uma participação, né? Tudo que vem do Brasil e chega na Casa Branca tem um filtro nosso e não sei o quê, e ele ficou esperando um certo apoio da própria direita, né, da oposição ao Lula, que não veio, e essas tarifas pegaram mal, dividiu muita gente, o próprio governador Tarcísio condenou, teve uma leva de senadores de direita que foram tentar negociar com os Estados Unidos, ou seja, aquela coisa dividiu ali a direita, e foi exatamente a cartada que o Sidônio usou na campanha do Lula que fez ele dar um saltinho nas pesquisas, né? Ele que tem uma rejeição acima de 50%. Então, eu acho que a turma aprendeu a lição, né? O Flávio foi muito rápido em dar uma entrevista dizendo, olha só, isso é um erro, é culpa do Lula, e eu vou tentar pedir para que não façam isso, mandou uma carta para o Rubio, fez o que está ao seu alcance. Agora, é o que o Dácio disse, né? Quem deve explicações é quem está sendo denunciado nesse relatório, que é o motivo pelo qual os Estados Unidos estão sugerindo, né, as tarifas. Ainda não estão valendo, mas é uma sugestão. E, de novo, tem que botar o Toffoli para se explicar, tem que botar o Alexandre de Moraes para se explicar e a turma do PT, do governo Lula. Isso está claro, né? Então, a dúvida do ponto de vista político, né, de efeito eleitoral, a dúvida que fica é qual vai ser o efeito líquido dessa guerra de narrativas. Nós sabemos, lidando com os fatos, quem é o culpado nessa história. Não tem nada a ver com o Flávio, nem com o Eduardo, nem com o Paulo Figueiredo, nem com o Trump. Tem a ver com as lambanças que a turma petista, inclusive no seu puxadinho do Supremo, andou fazendo. Agora, eles vão ser capazes de dar uma enrolada, uma ludibriada em uma parte aí do eleitorado? Isso está em aberto, né? Eu espero que a oposição faça um bom trabalho aí de convencimento, nessa guerra de narrativas, né? Para deixar claro o que está acontecendo de verdade. O Consta aqui resumiu bem, né, Darcio? O negócio vai ser a guerra de narrativa.
Eles não escondem isso não, hein? Eles não escondem isso não. Você pode lembrar, pouco tempo atrás, o Lula deu um discurso falando que essa campanha ia ser guerra, e acho que essa é a principal guerra. A gente vai ter que o tempo todo esclarecer que, por exemplo, quando os Estados Unidos designa PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, não quer dizer que o americano vem fazer aqui uma intervenção terrestre, quer dizer, eles vão usar o tempo todo esses jargões, esses termos para confundir, e esse vai ser o nosso trabalho principal, né, Darcio? Ah, não, com toda certeza. Temos aí essa guerra de narrativa, mas é preciso deixar claro. A gente tem um momento muito curioso no Brasil em que quem bate é o próprio governo. Repara, o governo faz a besteira e o governo bate. Tem um delay aí no discurso da oposição. Uma vez que a investigação estava sendo realizada, isso por si só já deveria ser motivo de repetidas vezes a oposição estar já começando a convocar ministros para poder dar explicações. Quando chega uma proposta de tarifa, o Rodrigo Constantino foi muito feliz, ainda não fomos tarifados. É uma proposta que poderia começar a valer a partir de julho, enfim, e ainda assim com muitas isenções, porque eles também não vão dar um tiro no próprio pé, né? Agora, quem deveria acusar deveria ser a oposição. Cadê o Senado da República? O Senado da República tem o poder de pedir explicações para o Toffoli. Por que não pedir? Por que se acovardar diante de situações que poderiam sim causar impactos para o Brasil? Então, Emilinho, de fato é uma guerra de narrativa, mas só um lado tem a narrativa. Cadê a narrativa do outro lado? A narrativa do outro lado, por enquanto, foi uma carta que o Flávio escreveu pedindo para o Brasil ser poupado, uma carta para o Marco Rubio, uma afirmação do Flávio dizendo que, ou seja, só tem o Flávio, e ainda assim, na base da explicação e da satisfação, dando uma satisfação para aqueles que o questionam sobre as acusações que o Lula está fazendo. Então tá aí, ó, em carta, Flávio pede ao Rubio que poupe o Brasil de novo a proposta de tarifaço. E por que eu estou falando tudo isso, Emilinho, Constantino e todos que nos assistem? Porque, veja, se tivéssemos hoje, nesse momento, um trabalho sendo realizado, um pouco mais de pró-atividade, se antecipando aos acontecimentos, nesse momento a gente estaria, por exemplo, debatendo o bloqueio de carne na Europa brasileiro, o bloqueio de pescado que há muito tempo não entra por lá. Eles não falam que os Estados Unidos salvam o mercado de pescado brasileiro, né? Pois é. Por quê? Os europeus são maus? Querem prejudicar o Brasil? O Lula não vive lá abraçado com o Macron, fazendo álbum de casamento e tudo? O que aconteceu? O bloqueio de frango, ovos, entre outros, na China. Por que a China pune o Brasil a todo momento? Ah, não pode falar. Então, assim, o Brasil tem um problema sério, sob o ponto de vista diplomático e comercial, que não está sendo devidamente tateado pela oposição. E aí, quando vem uma resposta mínima que seja, de uma tarifa que vai ter uma variação dos Estados Unidos, pronto. É a nossa soberania sendo aviltada. Então, eu acho que está faltando a gente melhorar o nosso trabalho em relação a essas relações internacionais.